Olá, meus amigos, um dia maravilhoso para todos nós, de muita paz, para que possamos ter a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, 9 de abril de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Libertação. Estamos no capítulo 11, Valiosa Experiência. Nós iremos solicitar que a nossa irmã Carla faça a prece de abertura. Logo depois, a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Hoje nós temos a presença do nosso querido irmão Augusto, que ele já retoma fazendo a voz do Gúbio. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos, de estudar, de aprender, de falar e de pensar em Ti também. Te agradecemos a saúde, a disposição e o bom ânimo. Ser conosco, agora e sempre. Que assim seja. Na semana passada, os nossos personagens continuam no consultório do professor afamado em ciências psíquicas, onde o marido de Margarida a levou para uma consulta por sugestão do psiquiatra. Então, e nesse consultório tem várias pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas, e eles estão vendo caso a caso. Semana passada, eles viram o caso de uma moça que é acompanhada da sua avó, que ela falava palavras desconexas, meio delirando, e eles se acercaram e o Gúbio contou a história dela, que ela casou com um e traiu com o irmão, e um se suicidou e o outro foi à loucura, só que desencarnados os dois a perseguem. E a avó, que já está idosa, planejou para ela um casamento para ela não ficar sozinha, e eles estão fazendo de tudo para impedir o casamento dela. Terminamos nessa parte. Então vamos lá. Buscamos o recanto mais escuro do salão, onde dois homens em idade madura. Então vamos agora conhecer uma outra situação. Lembrando que nós estamos numa sala de espera, tá? Tudo para falar com esse professor de ciências psíquicas. E que nós recordamos que o nosso irmão Gúbio não aprovou a ida da Margarida, mas infelizmente o esposo estava bem decidido. Ela precisa de uma assistência espiritual? Precisa, mas não seria com esse professor. Até porque, gente, está sendo pago. E eu gostaria até de fazer uma ressalva. Existem irmãos, inclusive espíritas, divulgando em redes sociais, não importa se é espírita, se é católico ou se é evangélico, que tem foto de irmãos que foram presos, dois por sinais ali estão presos por conta de uma atitude religiosa inadequada, abusando da religião. Então nós vamos aqui recordar, o espiritismo, ele não é um comércio. Todos nós espíritas trabalhamos voluntário, não existe absolutamente paga por nada. Outra coisa, espiritismo não faz cirurgias, principalmente com corte. O que nós espíritas realizamos na instituição é a aplicação de passe, que é nada mais, nada menos do que a imposição das mãos sobre a cabeça, que nós vamos estudar isso lá atrás com Mesmer. Então, as pessoas, inclusive espíritas que não estudam, acredito que o fato de ter um médium e de fato o fato de ter um fenômeno mediúnico, isso é espiritismo. A faculdade mediúnica, ela não é propriedade do espiritismo. Nós temos médios em todas as religiões, em todos os lugares do mundo. E isso não quer dizer que sejam espíritas. Então, para nós afirmarmos sou espírita, vamos lembrar do próprio Espírito de Verdade em um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para fazer e vencer as suas más inclinações. O verdadeiro espírita é aquele
que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, esse é o verdadeiro espírita. Então, ele quer dizer que tem um falso espírita. O falso espírita é aquele que frequenta a casa espírita, é um trabalhador voluntário, mas que no dia a dia não faz esforço nenhum para se tornar um ser humano melhor. Então, esse é o falso espírita. Mas eu volto ainda uma vez lá no primeiro ponto. Se você vê uma casa, uma instituição que exercita a mediunidade, que faz curas do corpo, cirurgias, isso não é prática espírita. A prática espírita é evangelho, é estudo, e se torne um humano melhor, tá bom? Então, a tia fica, às vezes, triste de ver irmãos espíritas que não conhecem a própria doutrina espírita que professa, tá? Então, nesse caso aqui, é um irmão que ele se coloca na condição de professor de ciências psíquicas. A gente vai observar que ele é médium e a gente vai entender que ele não é espírita. Tanto é que se pagou um preço muito alto para essa consulta aqui, tá? Então, isso, o fato de ser médium, isso não quer dizer que a pessoa seja espírita. É necessário a gente entender para não estar fazendo perguntas ou colocações descabidas. Então, buscamos o recanto mais escuro do salão. Tudo ali é recepção, vamos chamar dessa clínica. Vamos chamar isso de uma clínica, tá? A recepção. Onde 2 homens em idade madura se mantinham em silêncio. De imediato, reconhecemos que um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido e abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto dele se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto. Até esse prezado momento, você já viu alguém nessa clínica sem estar acompanhado? Não. Só gente boa, né? Para não dizer o contrário. Então, junto dele se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali funcionava. Vasta coleção. Imagina. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta: já desidentifiquei, pelo tom vibratório, a posição de amigos do bem. Indicando o enfermo, acentuou. Então, o que acontece? Olha só, preste atenção. Existem 2 homens, não é isso? Junto deles se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto. Então, essa entidade de humilde aspecto já olhou para Gúbio e já percebeu que Gúbio era do bem ou era do mal? Do bem. Do bem. Por conta do quê? Tom vibratório. Tom, gente, ele não fala em cor, ele fala em tom. Para quem estuda música, né, fica até fácil de entender. Um tom vibratório. Vamos ver o que ele vai dizer. Venho aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior curso. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação incipiente, que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. E porque eu indagasse com respeito ao doente, explicou gentil: esse companheiro é austero administrador de serviços públicos. Na condição de mordomo disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente, sem cessar, desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmos físico. Lutando desassombrado por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva,
apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram igualmente o fígado e o baço, que se revelam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. O plano foi admiravelmente bem delineado. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, buscaremos socorrê-lo por meio do médium que deliberou visitar. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Eu gostaria de levar a efeito um exame no paciente para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais. Mas vamos voltar, porque esse nosso irmão que não se identifica nos trouxe muito material. Ele diz assim, olha, venho aqui na defesa deste amigo, tá? Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico. Então, ou seja, o que se intitula professor é médium. E não é um médium, é um vigoroso médium. Então, olha, para pensar. Ele é médium? Tem uma faculdade excelente? Tem. Usa para o bem? Não. Por que a gente diz não? Ele não está assessorado por espíritos nobres. Por quê? Porque ele comercializa. Ele comercializa. Então, a faculdade, ela é neutra. A qualidade da faculdade que eu venha a dar no trabalho é resultado da conduta moral do médium. Por quê? Gente, nós estamos mergulhados em nuvem de testemunhas. Do jeito que nós temos encarnado, pessoas encarnadas, pessoas extremamente amorosas e morais, nós temos pessoas extremamente grossas e imorais. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Então, se ele tem uma faculdade que ele recebeu de graça e que ele comercializa essa faculdade, ele não tem como seus trabalhadores espirituais junto com ele, espíritos nobres. Ele tem espírito pseudo-sábios, ele tem espíritos interesseiros aliados com o mal, que acabam utilizando. Vingativos, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Te diz, mas o fulano é médio. Gente, mediunidade não garante moralidade. É um recurso que a espiritualidade dá para você entender que você é um espírito, que você precisa se aperfeiçoar. Mas isso, o fato de ser médio, não quer dizer que seja um ser humano moralizado ou que ele tenha mérito de ser médio. Não, ele tem necessidade. É um recurso a mais que Deus dá para ver se a criatura toma jeito. Então aqui é esse movimento. Ele é um médium vigoroso? Sem iluminação interior de maior vulto. Não tem. Iluminação interior não tem. É por isso que a gente respeita o trabalho de Francisco Cândido Xavier. Porque era um grande médium e um homem moralizado. Então ele tinha acesso a um Dr. Bezerra de Menezes, a um Emmanuel, a uma Meimei, a um Humberto de Campos e a espíritos que a gente não tem nem conhecimento. E o trabalho do Francisco Cândido Xavier é um trabalho nobre. Tanto é que nós estamos estudando hoje uma das obras. Tá, gente? Então isso tem que ficar claro. Claríssimo. Então, eu comentei um livro dos médios e novamente vem o mesmo assunto para ver se a gente consegue entender. Então, olha, o fulano abriu ali uma instituição e ele faz trabalho de cura. Ele pode fazer o que ele quiser, mas isso não é espiritismo. Espiritismo não veio para tirar trabalho de médico. Tanto é que o nosso Chico Xavier fez todas as cirurgias com médicos da Terra.
Então isso não é espiritismo, é uma prática mediúnica, mas não é espiritismo. Então isso aqui que o irmão está fazendo é uma prática espírita? Não. Mas é uma prática mediúnica? É. Mas não é espírita. Então, que isso possa ficar claro na nossa cabeça, de todos nós espíritas. Então, sem iluminação interior de maior vulto. Então, o que mostra que tipo de acessórios um médium tem é a sua condição moral. Assalariou, gente, é contratou. Contratou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados, de educação inicial. Gente, incipiente é inicial. Que ele absorve Quem contratou? Quem foi que assalariou? O médium, o professor de ciências. Olha só, então eu vou te falar agora, esse nosso irmão, agora eu vou te dizer com quem ele trabalha. Quem é o grupo de assessor dele? É quem? Contratou algumas dezenas de espíritos desencarnados, de educação inicial, incipiente inicial, que ele absorve as emanações. Lembra que há uma combinação fluídica entre o médium e... Lembra disso? Uhum. Que ele absorve as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens. As ordens de quem? Do professor. Gente, você já parou para pensar nisso? Tanto para o bem quanto para o mal. Voltando lá no livro, há 2000 anos. É um Arache. E ele contratou, né? Contratou. Agora, obviamente, que o espírito que submete a isso é um espírito que também está no mesmo grau, no mesmo nível de evolução. Então, a gente, às vezes a gente diz assim, por exemplo, as pessoas por um ato de vaidade, eu tenho o meu mentor espiritual, né? E a gente para pensar e fica, assim, às vezes, que é um movimento de vaidade. Todos nós o temos, é fato. Mas ele é um pouco mais evoluído que eu. Um pouco mais evoluído que eu. Então isso quer dizer o quê? Eu não preciso de um Emmanuel ao meu lado. Sabe por que eu não preciso? Porque seria muita areia para o meu caminhão. Você entende o que eu estou querendo falar? E colocar um professor universitário para dar aula para um de alfabetização. De alfabetização. Agora, nesse trabalho que ele está, por exemplo, o trabalho de Francisco Cândido Xavier, aquele trabalho, ele tinha um Emmanuel para coordenar todo aquele trabalho. André Luiz era um espírito superior? Não, não é um espírito superior. Mas quem que estava coordenando o trabalho? Emmanuel. A gente não vai ver isso em revista espírita? Quantos espíritos Kardec evocava, eles não tinham condições, mas estavam sendo acompanhados por quem? São Luís. Então, aquilo que o André publicou foi aquilo que Emmanuel autorizou. Sorrindo, ele ainda acrescentou. Então, tudo isso é um acompanhante de um doente que também vai ser atendido por esse professor. Nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de quem se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. Opa, aqui já deu um nó. Então, presta atenção. Olha só que interessante isso aqui. Se eu sou um ser humano que estou passando por uma situação difícil e que de boa vontade e elevando o meu pensamento a Deus, Senhor, me ajude, estou desesperado, estou indo lá, estou fazendo a minha reforma, me ajude. Então, eu indo até lá com esse professor, apesar da assessoria dele, eu vou ter assistência de quem? Eu vou ter uma assistência espiritual edificante de que eu possa vir a desfrutar. Então é aquela coisa, se eu sou uma pessoa irritada, agressiva, que não me predispõe a nada, estou indo lá obrigada, que tipo de espíritos vão me ajudar? A turminha dele. Porque você vê aqui que a Margarida está indo, mas o Rubio acompanhou. André Luiz também. Nós estamos vendo esse outro irmão, mas a gente percebe que um amigo espiritual também está acompanhando. Agora vamos ver que não é fácil. Olha só.
Então, nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de quem se vem valer, que no caso seria o professor, e sim pela assistência espiritual edificante de que ele possa desfrutar, de que ele possa receber. E por que eu indagasse com respeito ao doente, aí ele explicou o gentil, né? Por que ele está passando por isso? André Luiz é um pouco, né, gente? Cadê você? O que houve? Me conta essa história. O que ele tem, né? Isso é hospital, né? Muito isso, né? O que ele tem? Este companheiro, olha aqui, é rigoroso administrador. Gente, você que está em cargos administrativos, de liderança, em que você tem pessoas sob sua responsabilidade, abre bem o coração para essa passagem aqui. Este companheiro é rigoroso administrador de serviços públicos. Então, um contratado aí para servir o povo. Na condição de mordomo e disciplinador, qual é a função do mordomo? Ele administra, mas nada é dele. É o administrador. E por mais que você fosse dono da empresa, ainda assim você é um mordomo, porque você também não é dono da empresa. Nós somos mordomos, né? Então, na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias. Algodão da ternura em feridas alheias. Então, essa ferida alheia, a gente pode também avaliar a conduta de cada ser humano, o erro de cada ser humano, a fragilidade de cada ser humano, a indisciplina de cada ser humano, que não deixa de ser essa ferida, é uma ferida alheia, mas que quando a gente está administrando, quando a gente está administrando pessoas, a gente realmente às vezes tem que chamar, faz parte. Mas faça isso com algodão da ternura. E quando você vai chamar atenção, quando você vai advertir, não vai ali com uma faca na ponta para entrar ainda na ferida, porque às vezes a gente humilha. A gente humilha mesmo, a gente coloca a pessoa lá embaixo mesmo. E grita, ofende. A gente não tem esse direito sobre ninguém. Então, na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe açoitam a mente. O que Jesus diz? Angariais a mim. Pessoas que ele nem chegou a fazer nada, mas já passaram a ter ódio dele. Por quê? Exatamente em ver a atitude dele com aquele grupo, de tão antipático que ele era. Então ele passou a ter o quê? Ódios gratuitos. Isso não acontece, gente, no dia a dia, de você ter antipatia de alguém, só de você ver a pessoa passar, tão antipática que é? Ai, que morra essa pessoa, meu Deus do céu, não aguento mais, doido para me livrar. E a gente pensa que não, esse tipo de pensamento emite vibração. Lembra que ainda há pouco ele disse o tom vibratório? Adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe açoitam a mente, sem cessar, desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório. Aí, gente, para pensar. Essas mentes, que ele diz aqui, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe açoitam a mente. Esse grupo aqui está encarnado ou desencarnado? Encarnado. Tu está entendendo? São pessoas que convivem. Ele está encarnado ainda. Então, pessoas ali no dia a dia, que ele acabou cultivando esse ódio no coração das pessoas, e as pessoas emanam aquilo que ele diz assim, olha, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe açoitam a mente, sem cessar, desde muitos anos, com perigosos reflexos no seu sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmos físico. Então, é como se fosse assim, é igual o vírus, né? Qual é a parte fraca do fulano? Ataca lá que é para eu destruir. Então, qual era a parte fraca dele? Justamente o sistema circulatório. E foi lá
que esses reflexos, né, como ele coloca, ele diz assim, esses açoites à mente dele, foi justamente ali que foi atacar. Então, quando eu faço bem, quando eu trato bem, quando eu respeito, a pessoa emana, nossa, a Mita é tão legal, né? Sei lá, né? Apesar de ela ter me chamado a atenção, mas ela... E a pessoa emite essa vibração. Mas da mesma forma, quando você humilha, que você persegue, que você faz isso, faz aquilo, a pessoa emite, eu quero que tu morra, não aguento mais de ti. Você está entendendo? E essa vibração vai. Mas tia, por que pega? Por que pega, gente? Sabe por que pega? Porque, infelizmente, você não tem a armadura do amor, para usar esse termo. A defesa do... Não Porque tem. se ele tivesse, ele Não estaria assim, dessa forma. Não traria dessa forma. Isso é muito forte, essa parte aqui, para que a gente possa entender isso no nosso dia a dia. Então ele diz assim, desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menor resistente do seu cosmo físico, lutando desassombrado, ou seja, de forma valente, né, por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva. Olha, gente, é tão interessante. Os funcionários eram relapsos? Eram. Mas o que ele está fazendo? Dando murro em ponta de faca. Dando murro. Eu trabalhei muito tempo administrando pessoas. E logo no início eu fiquei assim num conflito quando a gente ia ter que demitir. Você ficava ali num conflito. E aí a gente, graças a Deus, vai amadurecendo. E a gente, ao longo, foram praticamente 17 anos fazendo isso, e a gente vai aprendendo. Então, quando eu aprendi, quando a gente contrata, aqui no caso é serviço público, é mais complexo ainda, porque serviço público é concursado. Eu era no serviço privado, mas quando eu contratava, a gente colocava as regras, né? Porque toda empresa tem regra. As regras são essas. Chamava, se a pessoa não cumprisse a regra, a gente chamava a primeira vez. E dizia, explicava novamente. E já dizia, se repetir, eu não tenho por que lhe chamar. Você não é uma criança, eu não sou sua mãe. Eu não estou aqui lhe alfabetizando. Você é um ser humano, você é um adulto. Então, se você não está se enquadrando, a empresa, ela vive disso. Então, eu não vou te demitir, você vai se demitir. É a sua atitude que está se demitindo. Então, eu fazia, eu até dizia, tu vai lá para o banquinho do sossego, né? Dizia que era, quando eu chamava, era o banquinho do sossego. E realmente eu não tive mais problema. Tanto é que eu nunca tive problema trabalhista com nenhum funcionário nesse período. Porque eles já sabiam verdadeiramente que, na verdade, a empresa não te demite. Você se demite com as suas atitudes, que de certa forma não está de comum acordo com aquela empresa, que é a empresa, não é a casa da gente. A empresa, ela vive de lucros, mas isso não quer dizer que você também vai ter que humilhar. Então, eu acho que não é que você vai ter que anuir, concordar com tudo para que ninguém emita nenhuma vibração negativa para você. Não, é com respeito. Porque quando Jesus levou aquele bofetão, ele olhou para o soldado e disse, se errei, aponte o meu erro, se não, por que me bateste? Então, chamar o outro para conversar, isso é de fundamental importância, mas com respeito. Sem humilhar, sem gritar. Há casos, gente, de que as pessoas gritam, xingam, chamam palavrão. E aí? Né? Humilha, às vezes na frente de todo mundo. Então isso realmente é pesado. No caso dele, ele lutou, né? Então foi aquele funcionário público que tentou corrigir todo mundo. Mas ele diz, lutando valente por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva. Tá vendo? Armas de amor na própria defensiva. Então, se eu te chamo a atenção, mas a minha intenção, Aramita, de chamar a atenção, não era te humilhar. E eu nem sinto prazer em fazer isso, até me incomoda. O que eu queria era realmente te ajudar. Então, o que está por detrás de tudo isso, chamando a atenção da Aramita? É o amor. É o amor. Vocês lembram do policial? Uhum. O que ele fazia? Ele batia e batia o quê? Com vontade. Ele era cruel. Então, aqui, o que ele faz? A vontade de acertar a empresa, ali o espaço público, era. Só que ele não estava revertido da arma, e é interessante, mas sem armas de amor na própria defensiva. Então, ele não tinha como se defender dessas vibrações que eles emanavam.
Por quê? Porque ele também não fazia com amor. Ele era aquele mão de ferro, que era, subentende que tinha um cargo de diretoria, mas que pisava mesmo. Então a intenção dele não era ajudar o outro, a intenção dele era só ajudar a empresa. E se não fosse do jeito dele, ele humilhava. Então daí ele não ter. Então, se eu me arvoro a esse trabalho, eu tenho que estar revestida aqui, ó, dessas armas de amor. Na própria defensiva. Defensiva do quê? Dessas vibrações. Por exemplo, na época do nosso Senhor Jesus tinha inimigos? Tinha. Quem eram os maiores inimigos do nosso Senhor? Os fariseus. Os doutores da lei, os fariseus. Como é que eles mandavam? Eles mandavam luz para Jesus? Eles mandavam vibração de amor para Jesus? Não, era de ódio. Principalmente quando Jesus olhava e dizia: raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Imagina a vibração. E quando ele falava isso, não era para humilhar. Ele falava isso, era para mostrar a verdade a eles. Porque o que Jesus estava falando era a verdade. Eram pessoas que conheciam a lei, mas que não viviam a lei, só pregavam. Então, hipócritas. Mas só que Jesus estava revestido aqui, porque ele não falava isso para humilhar. Ele falava isso para balançar o coração do outro, para que o outro pudesse se melhorar. Entendeste? Então, por isso é que por detrás de tudo, gente, é a intenção. Tem muitas pessoas, mesmo na instituição religiosa, você dá um carguinho, uma coisinha de coordenador, a pessoa se torna um perseguidor dos demais trabalhadores que são voluntários. Quantas vezes a gente já não experienciou isso dentro da instituição espírita? A pessoa é cruel. Não pode, não deve, não deixo, faltou por quê? Como se a pessoa fosse dona daquilo dali e agindo de uma forma muito cruel. Se não tiver revestida, e que para fazer isso não está revestida, vai pegar todas as vibrações. Então, fantástico, uma palavrinha só que passa batido. Então, por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, escudo, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias, que era onde estava o quê? A fragilidade dele, fragilidade física. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe, olha só, semelhantes ataques de forças imponderáveis. O que é imponderável? Não dá para medir. Não tem peso. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço. Essa força, semelhantes ataques de forças imponderáveis. Lembra lá em cima quando ele falou? Adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe açoitam a mente, sem cessar, desde muitos anos, com perigosos reflexos. Então, essa energia aqui, que açoitava a mente dele, o que aconteceu? Atacou as veias coronárias, e semelhante ataque de forças imponderáveis visaram igualmente o fígado e o baço. Olha aí, só órgão assim desnecessário, né, gente? Para não dizer o contrário. Que se revela em lamentáveis condições. Então, o baço dele está complicado e o fígado complicado e mais as veias coronárias. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula. Aí aqui já foi essa grande corrente de perseguidores, aqui já é o quê? Encarnado ou desencarnado? Desencarnado, porque é aquilo. Eu sou gerente da Aramita, tá? E eu estou maltratando a Aramita e humilhando. Além da vibração da Aramita,
ela tem amigos espirituais que gostam muito dela e que estão no nível dela. Às vezes uma mãe, às vezes um pai. Só é lembrar de Margarida. Aramita é relapsa, já não é boa coisa. Pois é. Ele diz aqui que é de gente relapsa. É, claro, ninguém é uma pessoa boa. Então, exatamente. Então, o que acontece? Além de Aramita ficar braba comigo, os companheiros da Aramita também disseram: olha só o que ele está fazendo com a Aramita, pera lá, vamos pegar o cara, vamos pegar. Olha, gente, uma vez eu apliquei um passe, eu não me recordo em quem, isso faz muito tempo, mas a frase marcou na minha cabeça: conte comigo com o que você precisar. Tamanho, o sentimento de gratidão quem estava acompanhando aquela pessoa. Conte comigo o que você precisar. Então, quando a gente faz o bem ao encarnado, a gente tanto acaba angariando amigos encarnados quanto os desencarnados. Mas da mesma forma, quando eu arrumo um inimigo encarnado, aquela pessoa tem quem o ame. A gente também vai estar arrumando inimigos no mundo espiritual. Por isso é que sabiamente nosso Senhor Jesus dizia: angariais amigos. Então, olha só como a nossa cabeça começa a tomar uma nova proporção. Então, se você, meu irmão, atende ser humano, todos nós fazemos esse movimento, atende bem, coloque um sorriso, seja meigo, doce, porque senão a gente vai estar arrumando encrenca. Olha aqui, gente, essa criatura não tem condições de uma cirurgia. Esses espíritos vão induzir os médicos a fazer uma cirurgia nele. Por quê? Porque vai a óbito. Vão matá-lo. Olha o perigo. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar, dar ideia aos médicos que assistem a esse irmão, a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe com isso um choque operatório. O que é esse choque operatório? Antigamente a cirurgia da vesícula ela era muito delicada, não é como hoje. E ele não teria que ser anestesiado? Coronária, a própria anestesia. O fígado ele não tem condições. Ou seja, ele vai desencarnar? Vai, mas não é agora. Então, gente, olha só a delicadeza. Você vê uma situação profissional, tá assim desarrumando toda a vida dele. Que isso não estava na programação. Mas fica a lição, né? De uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. O plano foi admiravelmente bem delineado, então não vamos subestimar os espíritos. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, então a intenção lá no fundo é boa. Porque você sabe que serviço público não é fácil. Então, entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso irmão companheiro tem agido, buscaremos socorrê-lo por meio do médium que deliberou visitar. Então, olha, ele decidiu vir aqui, é o que temos, vamos ver se a gente consegue. Recebi instruções no sentido de obstar, de impedir a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Então, ele vai entrar para ver se consegue intuir o médium a demovê-lo da cirurgia. Esse é o propósito, ele não sabe se vai conseguir. Cenas do próximo capítulo. São muitas lições, gente. Então vamos envolver a nossa querida amiga Aramita para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a obra Libertação. Obrigado pelos ensinamentos, pelas lições. Ajuda-nos a aprendermos, a angariar amigos, a colocarmos repreensões ou chamarmos atenções com o algodão do amor, a sabermos nos portar, mas não ser coniventes com o erro e com o mal.
Ajuda-nos que às vezes não sabemos separar, não sabemos diferenciar, não sabemos nos expressar. Ajuda-nos a ficar contigo, porque tu estás sempre conosco, que assim seja.